Olá amigos, eu sou Arley Alves e sejam bem-vindos ao canal A Batalha do Armagedon. As palavras ditas por Cristo, de que ao edificar a sua igreja, mesmo com inúmeras perseguições, nenhum mal prevaleceria contra ela, têm se cumprido de forma poderosa ao longo de vários séculos da era cristã. Nenhum livro foi tão perseguido como a Bíblia, e nenhuma outra religião resistiu a tanta oposição de reis, governadores e autoridades como o cristianismo. O imperador romano Calígula foi o primeiro a promover a adoração a si mesmo no Império Romano. Seguindo a mesma linha de pensamento, o imperador seguinte, que também promoveu o culto a si, foi Domiciano. Todos aqueles que recusassem adoravam eram alvos de perseguições, como o caso do apóstolo João, que ao recusar a adoração foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente conseguiu continuar com vida. Mas o resultado foi o exílio em uma ilha chamada Patmos, situada ao sul de Éfeso, no mar Egeu. Se já não bastasse os algozes inimigos do povo de Deus, tais como Nero, Diocleciano, Calígula, Décio e o próprio Domiciano, a igreja agora recebe um novo e mais feroz inimigo, o catolicismo romano papal. Desde que o cristianismo passou a ser legalizado através do império de Constantino, o resultado dessa união entre igreja e Estado foi o surgimento do papado, que no VI século conseguiu se estabelecer não só como um poder religioso, mas também como um poder político. Foram 12 séculos de perseguições aos supostos hereges, como eram chamados aqueles que discordavam em aceitar os dogmas papais. Ler ou ter a Bíblia em seu idioma era considerado crime com punição de morte. O que dizer dos valdenses, albigenses, huguenotes, anabatistas e tantos outros que tiveram suas vidas ceifadas no tribunal da Santa Inquisição? Em uma espécie de julgamento, os líderes da Igreja Romana levavam na Idade Média os seguidores de Cristo ao tribunal para que se retratassem suas crenças, e caso contrário, a morte seria o destino mais certo. Prova disso que estamos falando foi a visita do Papa Francisco em 2015 a uma igreja valdense, onde ele mesmo deu a declaração com as seguintes palavras: "Eu lhes peço perdão pelas atitudes e os comportamentos não cristãos e até mesmo não humanos que na história tivemos contra vocês." Durante a tenebrosa Idade Média, foi tão severamente proibida a Bíblia ao povo e tão incessantemente era a perseguição aos que a possuíam em toda ou em partes, que as trevas morais quase chegaram a prevalecer por completo. Mas graças à providência divina, em diversos lugares ainda permanecia acesa a luz da palavra de Deus. Nos retiros das montanhas e florestas, por entre as rochas abrigadoras e nas grutas e cavernas, encontravam-se refugiados as vítimas da cruel perseguição. Em constante perigo de vida e, quando desobedientes, eram entregues a toda sorte de tortura, espada ou fogueira. Os cristãos se reuniam nos lugares mais desertos da terra, visto ser a única forma de ter a liberdade de prestar culto a Deus. Mas a pergunta que vem à tona é: poderão os fogos da intolerância religiosa se acenderem novamente? Talvez existam aqueles que respondam que não. Talvez por vivemos em um mundo pluralista, relativista, sincrético e desfrutar de direitos constitucionais como a liberdade de expressão, coisa que não havia na Idade Média. Mas é preciso considerar que, da mesma maneira como a igreja queimava os homossexuais no século XIII, com a justificativa teológica de que a sodomia provocava a ira de Deus, manifestada na forma de tempestades, terremotos, pestes e fomes, podemos também esperar que, quando tais calamidades se manifestarem mais intensamente no futuro, serão procurados aqueles que supostamente estarão atraindo a ira de Deus sobre o mundo. Apocalipse 13 descreve dois poderes representados por duas bestas, que nos quais irão dominar o cenário mundial no fim dos tempos e perseguir a minoria que discordar de sua política global. O primeiro desses poderes seria o Vaticano, que tomou o lugar da antiga Roma, e o segundo, os Estados Unidos, que seria uma nova Roma, um poder religioso e outro poder político. Como o Vaticano tem influência moral, mas não militar, o país norte-americano emprestaria sua autoridade para a cúpula da Santa Sé levar os seus planos adiante. Para confirmar isso que estamos dizendo, o texto de Apocalipse 13, nos versículos 11 e 12, fazem a seguinte afirmação: "Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada." Ellen White, a respeito do assunto, mencionou também que,
Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. O fim está próximo. Os que verdadeiramente adoram a Deus no último grande conflito serão perseguidos. E de qual lado você vai estar? Dos que guardam os mandamentos de Deus ou dos que adoram a besta e a sua imagem? A decisão está em suas mãos. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a compartilhar e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim o YouTube recomendará o nosso material para que mais pessoas sejam advertidas no último conflito final. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.